E aí, galera, tudo bem? Estou de volta com mais um conteúdo para compartilhar com vocês. Hoje a ideia é nós falarmos sobre conflitos. Como é que vocês lidam com conflitos? Como é que vocês se sentem em relação ao conflito, né? Faz parte do lidar com conflito. Conflito é algo bom, conflito é algo ruim. Ou conflito é simplesmente algo que acontece na nossa vida, onde por vezes nós não temos controle e por vezes nós podemos nos preparar mais e melhor para lidarmos com mais qualidade nos conflitos que possam vir a acontecer. Essas e outras perguntas serão abordadas e compartilhadas e respondidas ao longo do nosso vídeo. O que é garantido a vocês? Ao final desse vídeo, você vai aprender como praticar uma técnica simples, rápida e efetiva para fins de resolução de conflito, seja você com você ou você com outros. Além dessa técnica, vou também compartilhar com vocês alguns olhares em relação ao conflito, algumas observações. Eu, particularmente, já tive muita dificuldade em lidar com conflito. Eu corria de conflito, e aí eu tinha uma tendência a ser em cima do muro, e isso foi chato, porque eu ouvi isso no feedback. Alexandre não se posiciona, Alexandre fica em cima do muro, e eu tinha um comportamento de colocar os panos quentes. E, por vezes, colocar panos quentes é um saco, porque se você tem um chefe que coloca panos quentes, boa parte das vezes, as duas partes, quando são duas, ficam com a impressão ruim. Ou, certamente, uma das partes, que gostaria de trabalhar aquele conflito. Então, não se posicionar ou não me posicionar, para mim, era um mecanismo de defesa. Então, eu evitava o conflito, evitava o problema. Por vezes entrava em conflito comigo mesmo, porque eu pensava uma coisa, me sentia de um jeito e falava uma outra coisa. Eu me comportava de um jeito diferente. E essa é uma característica da incongruência. Então, o que é congruência? Eu falo uma coisa, o que eu faço tem a ver com a minha fala, o meu sentimento se mostra naquele comportamento e vai de encontro à fala, e a minha forma de pensar também está adequada a tudo isso. Então, coerência, uma pessoa em bem-estar é uma pessoa coerente. É uma pessoa congruente. Né? Coerência, congruência. Beleza? E aí, em relação ao conflito, o conflito faz parte da vida, né? Seja um conflito eu comigo mesmo, eu com os outros. Então, a partir de algumas necessidades pessoais, profissionais, de crescimento pessoal, eu comecei a me posicionar. Né? Procurei ser mais assertivo, procurei conhecer mais sobre técnicas e aí pesquisar sobre o assunto para conseguir lidar melhor com o conflito. Hoje, atualmente, eu gosto de conflito. Eu gosto de discussão. Só que existe... Se você pegar o conceito da palavra conflito, tem lá uma questão de briga, de oposição, de contraponto, né, de ideias que divergem. Então, existe um olhar negativo em relação ao conflito. Existe um olhar negativo em relação à discussão. Quando as pessoas falam assim, vocês estão discutindo? Não, a gente está só conversando. As pessoas tendem até a falar mais baixo na hora de responder a uma pergunta se estão discutindo. Observa, a tendência é a pessoa falar mais baixo. Não, a gente não está discutindo, a gente está só conversando. E discussão tem a ver com conversar. Então, eu particularmente eu gosto de conflito. Mas se eu tenho uma introjeção, se eu escuto, né, conflito, e eu tenho uma característica de não gostar de resistência ao conflito, a tendência é que sempre que eu penso em conflito, eu já crio uma resistência, uma barreira. Então, hoje em dia, eu vejo de forma positiva o conflito. E por isso mesmo me permito mais trabalhar os conflitos. Um conflito intrapessoal. Eu estou falando, me dá vontade de ir ao banheiro, e de repente eu não tenho tempo de pausar aqui, porque é ao vivo, estou dando uma entrevista, mas a vontade ao banheiro surge e eu preciso me autorregular. É um conflito interno. Existem diferentes teorias, né, organísmicas ou holísticas que falam da questão da autorregulação. O corpo humano ele tende à homeostase. O corpo humano tende ao equilíbrio. O corpo humano ele é inteligente e econômico. Ele tende a utilizar o mínimo de esforço possível para alcançar resultados. Ele quer no mínimo o máximo. É o princípio do menor esforço. E tem pessoas que vivem à base do princípio do menor esforço. Então, qualquer situação nova, diferente,
que exija uma mudança ou que cause mudança pode ser vista como um conflito. Então, um conflito tem uma resistência à mudança. A mudança é algo que está inerente ao conflito, né? E o conflito pode apresentar em si, né, o conflito se tornar um conflito pela dificuldade de lidar com o outro, com algo novo naquele sistema. Né? Uma criança que adoece, ela pode estar somatizando e pode estar trazendo ali um conflito dos pais, do ambiente em casa um pouco mais tenso. Então, pensar o sujeito é pensar o sujeito em relação a algo. E o conflito acontece numa situação relacional, né? Internamente, né? Intrapessoal ou interpessoal. Beleza? Então, a meu ver, o conflito não deve ser visto como algo positivo ou negativo, e sim como uma possibilidade de você se desenvolver mais e melhor, de nós nos desenvolvermos mais e melhor. Falei com vocês em relação ao vídeo, né? Um dos benefícios, enfim, um dos conteúdos legais do vídeo, que para mim é algo bem interessante, eu costumo lidar com isso sempre. Quando eu estou numa situação de conflito, que não deixa de ser uma situação de negociação, eu penso o seguinte: o que eu necessito, o que eu quero, o que eu posso. Então, uma primeira dica, né? Leva isso para a vida. Em uma situação de conflito, eu comigo mesmo ou eu contra a pessoa, o que eu necessito, o que eu quero, o que eu posso. Procura trabalhar em cima dessa tríade. Quais são as minhas necessidades, aquilo que eu não posso abrir mão, né? Seja numa situação intrapessoal, dá para viajar nisso, ou numa situação interpessoal, ou numa negociação de produto, serviço. Né? Então, o que eu necessito, o que eu quero, que seria o melhor dos mundos. Eu teria o que eu necessito do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E nem sempre eu tenho controle sobre as variáveis inerentes a isso. E o que eu posso? Pensar o que eu posso fazer tem a ver com abrir mão de algo. Aonde eu posso ser flexível, aonde eu posso ceder, aonde eu posso pensar menos em mim e considerar que tem uma outra parte envolvida. Ou considerar que existem outros elementos nessa situação que não tem como eu ignorar e que vou ter que lidar com esses elementos. Então, se for da ordem do intrapessoal, cara, eu não posso, eu estou na rua, não tem como fazer isso. Se controla, respira e regula isso. Pensando aqui no aspecto interno, id, ego e superego. Né? O id é aquela vontade pura, né? Pura necessidade que ele quer, ele precisa ser atendido. O ego faz uma negociação entre o mundo real e o id, e o superego ainda vem como um sensor, né? Como uma força de censura ali, um regulador. E tem esse conflito, id, ego, superego. Né? Os psicanalistas talvez poderiam explicar mais sobre isso, mas tem ali o conflito. Então, conflito faz parte da nossa vida. Falar de conflito é falar da vida. Falar de vida é falar também de conflito. Então, qualquer situação, recordando, quando vocês forem negociar ou estiverem numa questão de negociar com vocês mesmos ou com outros, o que eu necessito, o que eu não posso abrir mão, o que eu quero e o que eu posso. Beleza? Pensando nisso, né, também nesse assunto de negociação e conflito, um pesquisador chamado Stephen Karpman, ele identificou que em uma situação de conflito é muito comum que apareçam 3 atores, 3 elementos, 3 reações. A figura da vítima, a figura do algoz e a figura do salvador. Então procure observar em uma conversa com alguém algum tipo de conflito, uma situação que pareça conflituosa, não tem que ser ruim, nem algo difícil, mas permitam-se ter um olhar de observadores e procure observar até onde eu estou com o discurso da vítima, eu estou com o discurso de algoz, ou eu estou com o discurso de salvador, e a mesma coisa ao contrário. Até onde o outro, ou a outra parte, está com o discurso de salvador, de vítima ou de algoz. Beleza? Procura observar isso, e aí de acordo com as suas questões pessoais, com o contexto, resolve isso. Tá? Da melhor maneira para ambas as partes. Praticar um pouco da empatia. Né? O que eu posso, o que eu quero, o que eu necessito. O que o outro lado pode, o que o outro lado quer, o que o outro lado necessita. Como é que eu posso me colocar no lugar do outro? Né? Praticar a empatia, de fato. Eu falei com vocês em relação à necessidade. Que eu necessito, quero e posso. Em relação à necessidade,
Existem diferentes estudos, e um deles acho bem interessante, que é o mais conhecido, que eu diria que é a pirâmide de Maslow. Eu diria que é o mais conhecido, né? Porque em administração, em psicologia, é muito comum apresentarem no que se refere à motivação. Maslow é um psicólogo americano, ou inglês, confesso que eu não pesquisei isso, mas acho que é americano, onde ele estabeleceu uma pirâmide com critérios com hierarquias de necessidades. Então é muito possível que alguém já tenha visto isso em algum treinamento organizacional, parte de coach, gestão de pessoas, coisas do gênero. Então ele colocou na parte de baixo, né, aquilo que é básico para o ser humano, e segundo a teoria dele, isso é inerente a qualquer ser humano. Então, na base da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas, as necessidades básicas. Logo acima, necessidades de segurança. Terceira camada, necessidades sociais. Quarta camada, necessidades de autoestima. E a quinta camada, necessidade de realização. Então, essas 5 camadas são uma pirâmide onde o ser humano tende sempre a aspirar, né, o topo da pirâmide, que é a autorrealização. E aí existem diferentes estudos, e um deles trabalha a questão de 12 necessidades. Necessidade de ordem, necessidade de segurança, necessidade de reconhecimento, necessidade de estimulação, necessidade de comunicação, de liberdade, de solidão, tem outras tantas aí, tinha em algum lugar anotado. Pertença, controle e intelectual, espiritual. Seriam 12 necessidades. Então, o que é interessante? Conflito, seja você com você mesmo ou você com os outros, quais são suas necessidades naquele momento? Tem pessoas que, por vezes, querem reconhecimento, e isso não vai ser julgado aqui como um capricho, porque depende do contexto, mas tem pessoas que querem ter controle. E tem uma frase que fala assim: entre ter razão e ser feliz, eu optei por ser feliz. Então tem a necessidade de solidão, necessidade de ordem, de segurança, de reconhecimento. Então procure entender quais são os teus critérios de necessidade, assim, até onde você se permeia, se comporta considerando as suas necessidades. Existe algum tipo de categorização, de critério? Pensa isso. E aí, para fechar o vídeo, a questão da técnica, né, que você vai trabalhar, vai aplicar para você ter mais calma, ter mais coerência, ter mais tranquilidade na hora de lidar com seus conflitos. O nome da técnica se chama DESC. É um acrônimo DESC. A letra D significa você descrever a situação, descrever o fato. Ou seja, quais são os elementos, quais são as partes envolvidas nessa situação. Eu estou negociando com mais de uma pessoa, envolve 3 pessoas diferentes, 4 pessoas, envolve uma organização. Sou eu comigo mesmo? Então, se for eu comigo mesmo, quais são os aspectos aqui em questão? O que está em jogo? Questão social, emocional, psicológica, física. Enfim, o que compõe essa situação, essa cena? Tá? Então, o D é descrever os elementos o máximo possível, com mais clareza possível. O que é o S? Né? O E, desculpa. É expressar os sentimentos em relação a todo esse contexto, em relação às pessoas, em relação às instituições, em relação a tudo que afeta o seu biopsicossocial, tudo que afeta você. Então, é descrever a situação, descrever o fato, quais são os seus sentimentos em relação a isso, quais são as suas necessidades. Aí você apresenta a solução, que é o S, né, D-E-S, quais são as soluções que você identifica. E aí, nesse momento, um pouco de boa vontade com você em relação aos outros também. Né? Considerando as partes, procurar trazer o máximo de solução possível. Talvez não seja a solução, mas uma ideia pode se conversar com outras ideias e se correlacionar com outras ideias e chegar a uma solução que atenda a todas as partes. E o C é pensar as consequências. Quais são as consequências dessa situação? Quais são as consequências dessa hipótese, dessa outra hipótese e por aí vai. Então essa é a dica para que você se prepare sempre, né, na hora de negociar
na hora de se relacionar com o conflito, de perceber o conflito. Né? O conflito ele tem um crescimento, né? Ele dá um sinal que tem algo ali, algum tipo de mal-estar, algo novo, algo diferente, algo, né, que já impactou naquele sistema. E aí começa, se ele não for trabalhado, ele vai crescendo e cresce com velocidade. E aí vira um problema. Então, antes que o conflito se torne um problema, um problemão, qual é a minha necessidade? Quais são as minhas possibilidades? O que é aquilo que eu quero? Quais são as possibilidades do outro? O que ele necessita? O que ele quer? Né? O que eu vou... A situação é essa aqui, o que tem aqui? Quais são as variáveis que eu tenho controle, que eu não tenho controle? Mas é procurar se utilizar de um pouco de frieza, um pouco do racional, para lidar com questões que também envolvem o emocional. Não é nada mais prático do que uma boa teoria. Então a teoria é técnica DESC, a técnica necessidade, possibilidade e querer, o que eu quero, o que eu posso, o que eu necessito, e procurar não cair nos 3 papéis: vítima, algoz e salvador. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é mais um vídeo seu, nosso, do Alexandre, que sou eu, falando com vocês, que são vocês. Até a próxima. Curtir, se inscrever, compartilhar, se falar bem, fala comigo. Comentários, likes, etc. E no próximo vídeo vamos falar sobre comunicação não violenta, que tem a ver também com isso, parte de conflito. Até já!